Você já se perguntou o que acontece com os ganhadores do BBB depois que as luzes se apagam? Aqueles que saem da casa com um cheque milionário nas mãos, rodeados de fama, promessas, contratos e um futuro que parece garantido? Pois é, a vida pós-reality pode parecer um conto de fadas, mas a verdade é que para alguns campeões virou um verdadeiro pesadelo. Gente que ganhou $500 mil, $1,5 milhão, até mais, e simplesmente perdeu tudo. Não estamos falando só de um ou dois casos isolados. Estamos falando de ex-milionários de reality que hoje vivem no anonimato, endividados, fazendo bico ou até enfrentando problemas com a justiça. O prêmio acabou, a fama evaporou e a vida real bateu a porta. Teve ex-BBB que torrou tudo com bezerros, teve campeã que caiu em golpes, teve quem gastou em jogos de azar e até quem acabou preso depois de se perder completamente. Hoje você vai conhecer 10 histórias reais de quem chegou ao topo da fama em realities como o BBB, No Limite e Casa dos Artistas, e acabou no fundo do poço. Casos inacreditáveis, com reviravoltas, drama, decisões impulsivas e, claro, lições que muita gente devia ouvir antes de sonhar com um prêmio milionário. Se prepara, porque quando a gente diz que eles ganharam tudo, é porque tinham mesmo tudo nas mãos, mas deixaram escorrer pelos dedos. Rodrigo Leonel ficou conhecido como o cowboy do BBB. Vencedor da segunda edição, ele faturou R$500 mil em 2002, um valor que, para a época, era praticamente um bilhete dourado. Mas o que ele fez com esse dinheiro? Comprou bezerros, 1000 bezerros, achou que estava fazendo o investimento do século, alugou uma fazenda, pagou tudo adiantado, confiou a administração a terceiros e ficou esperando o lucro bater a porta. Só que o que chegou foi a conta. E ela veio alta. Em pouco tempo, o dinheiro acabou. Rodrigo teve que vender parte do gado para pagar dívidas. Em 2008, ele mesmo admitiu, não sobrou nada. E o pior, a queda não foi só financeira. Rodrigo chegou a ser preso em 2007, acusado de estelionato. Respondeu em liberdade, mas a imagem do ex-campeão já estava manchada. A fama virou peso, o sonho, um fardo. Hoje, Rodrigo leva uma vida simples no interior de São Paulo. Trabalha como treinador de cavalos e consultor em fazendas. Mora com a família, longe das câmeras. E, segundo ele mesmo, só sobrevive graças ao apoio de amigos e parentes. Do prêmio milionário à prisão, do glamour da televisão, à poeira das estradas rurais, Rodrigo Cowboy foi um dos primeiros campeões do BBB e também um dos primeiros a provar que, sem preparo, o dinheiro some mais rápido do que o tempo de uma edição ao vivo. Em 2004, o Brasil aplaudiu de pé. Cida foi a primeira mulher a vencer o Big Brother Brasil. R$500 mil no bolso, uma história humilde, um coração enorme. Parecia o roteiro perfeito de superação. Mas a realidade foi bem diferente. Logo depois de sair do programa, Cida enfrentou o primeiro golpe. Um ex-companheiro entrou com um processo querendo parte do prêmio. Custas judiciais, advogados, burocracia, lá se foi uma boa fatia do dinheiro. E não parou por aí. Cida virou fiadora de uma mulher que se dizia assessora, acreditando estar construindo sua nova carreira. Só que a tal assessora sumiu, deixando um rastro de dívidas. Resultado? A casa que Cida havia comprado com o prêmio foi leiloada para cobrir os débitos. Para completar, ela emprestou dinheiro a amigos que nunca pagaram. O prêmio, que parecia uma chance de mudar tudo, evaporou em poucos anos. Sem casa própria, sem poupança, sem respaldo, Cida passou a viver de forma bem mais modesta. Em 2019, foi vista vendendo bolos de pote na rua, tentando recuperar alguma renda. Hoje mora com o marido, que trabalha como motoboy, em uma casa simples alugada. Mesmo com carisma e apoio dos fãs, Cida nunca recuperou o padrão de vida que teve por breves meses.
Ela atua nas redes sociais como influenciadora, fazendo pequenos publis, mas sem nenhuma grande parceria ou contrato fixo. A mulher que emocionou o Brasil com sua vitória, hoje, carrega nas costas um dos maiores exemplos de como o prêmio pode ser só o começo de uma grande frustração. Em 2007, Diego Alemão era o queridinho do Brasil. Vencedor do BBB 7, ele saiu da casa com R$1 milhão no bolso e status de galã nacional. Fama, dinheiro, contratos, festas. Ele parecia ter o mundo aos pés, mas, ao que tudo indica, tudo isso subiu a cabeça e caiu num abismo. No início, Alemão usou o prêmio para ajudar a família, bancar luxos, investir em negócios e aproveitar a fama. Teve até casa noturna, empreendimentos imobiliários e aparições em programas de TV. Só que a vida de ostentação não durou muito. Com o passar dos anos, vieram os problemas pessoais e financeiros, boatos de dívidas, escândalos, uso abusivo de álcool. A imagem do ex-BBB começou a desmoronar. O pior momento veio em 2023, quando Diego foi preso no Rio de Janeiro por porte ilegal de arma. Após um episódio polêmico no trânsito, ele foi detido, pagou fiança, mas a história ganhou destaque negativo em todo o país. Logo depois, Alemão foi internado em uma clínica de reabilitação, tratando depressão e dependência química. Em busca de recuperação, se afastou do Brasil e seguiu para os Estados Unidos, onde passou a fazer acompanhamento terapêutico e tratamento avançado. Hoje, aos 42 anos, vive longe da mídia e tenta reconstruir a própria vida. A fortuna já era, os contratos, nenhum. Diego Alemão admite que chegou ao fundo do poço e que agora precisa recomeçar do zero, sem o dinheiro, a fama ou o prestígio que já teve um dia. De ídolo nacional a anônimo em tratamento, ele se tornou o retrato exato do que acontece quando a fama some. Mas os fantasmas ficam. Maximiliano Porto, o campeão do BBB 9, levou para casa R$1 milhão em 2009. Criativo, excêntrico, artista, Max parecia ter tudo para transformar o prêmio em algo duradouro. Mas bastaram 2 anos para que tudo evaporasse. Ele mesmo confessou, não soube administrar. Pagou dívidas, bancou projetos pessoais, viajou, fez festas, apostou em negócios próprios, mas nenhum dos investimentos vingou. E, quando se deu conta, o dinheiro já tinha ido embora. Max admitiu em entrevistas que faltou orientação financeira e que tomou decisões emocionais. O resultado? Um rombo no bolso. E na vida pessoal. Com o tempo, as dívidas se acumularam. Ele chegou a ser alvo de ações judiciais e até quase foi preso, por atraso, no pagamento de pensão alimentícia, um vexame público que só evidenciou a queda. Sem o dinheiro, Max teve que recomeçar do zero. Hoje, ele vive da arte, trabalha como artista plástico, produzindo esculturas, muitas delas inspiradas em cultura pop e personagens de quadrinhos. Além disso, se mantém ativo como influenciador digital, com uma base fiel de seguidores que acompanha suas criações. Mas a vida de Max está longe do glamour de um ex-milionário. Ele já declarou que aprendeu na marra o valor do planejamento e que o prêmio que mudou sua vida também quase a destruiu. Max é mais um exemplo de que fama e talento não bastam. Sem estrutura, sem preparo, até R$1 milhão some como um sopro. Em 2010, Marcelo Dourado saiu do BBB 10 com uma bagatela, R$1.500.000 na conta. Campeão carismático com fama de durão, ele tinha planos ambiciosos, investir em lutas, roupas esportivas e negócios próprios. Mas a realidade foi outra. Em menos de um ano, o dinheiro desapareceu. Dourado mesmo admitiu. Todo o dinheiro já era. Parte foi para quitar dívidas antigas, outra para ajudar familiares. Ele tentou lançar uma marca própria de roupas e acessórios ligados ao mundo das artes marciais, mas
o projeto naufragou e o resto? Se perdeu em gastos pessoais, jogos de azar e o que ele mesmo definiu como excesso de confiança. Eu tenho namorada, então gastei rápido e eu jogo jogos de azar. Com essa sinceridade, Marcelo revelou como a fortuna se esvaiu sem deixar rastro. Sem grana e com as contas batendo a porta, ele precisou voltar às origens. Hoje, vive uma vida simples. Trabalha como instrutor de jiu-jitsu e professor de educação física, oferecendo cursos presenciais e online. Também faz participações pontuais em eventos, mas evita o rótulo de celebridade de reality. Dourado prefere manter os pés no chão e evita a mídia, buscando estabilidade longe dos holofotes. Ele reconhece que errou feio e que a falta de preparo transformou o prêmio em poeira. R$1.500.000. Um ano, tudo perdido. Mais um campeão que descobriu da pior forma que não basta vencer o jogo. É preciso saber o que fazer depois dele. Em 2017, com apenas 20 anos, Emily Araújo se tornou a grande vencedora do BBB 17. Levou para casa R$1.500.000, além de fama, seguidores e uma chuva de oportunidades. Mas, como ela mesma confessou depois, o prêmio parecia infinito. Quando saí, achei que o dinheiro não tinha fim, declarou em entrevistas. E foi exatamente assim que ela viveu por um tempo. Roupas de grife, viagens internacionais, festas caras, aluguel de apartamento de luxo. Emily também ajudou a família e quitou dívidas antigas, mas boa parte do prêmio foi gasta sem controle, sem plano, sem freio. Aos poucos, a bolha estourou. Vieram os rumores de falência, a perda de contratos publicitários e a queda no padrão de vida. Embora negue estar completamente sem dinheiro, Emily admite que precisou reavaliar sua vida financeira e cortar exageros. Em 2024, ainda enfrentou um golpe duro da vida. Perdeu a casa onde cresceu durante as enchentes no Rio Grande do Sul. O imóvel ficou completamente submerso, trazendo à tona um lado mais humano e menos glamuroso da ex-BBB. Hoje, Emily sobrevive como influenciadora digital e apresentadora de eventos. Faz publi-editoriais, presença VIP e colaborações com marcas, mas nada comparado ao início da fama. Ela afirma que ainda tem parte do prêmio investido, mas vive com mais moderação. Aprendi na marra o que é educação financeira. Emily representa a geração dos que ganharam muito cedo, sem preparo, e pagaram o preço da imaturidade com o saldo bancário, porque no fim, o dinheiro não dura, se você não souber segurar ele com força. Antes do BBB se tornar febre nacional, quem dominava os realities era o No Limite. E em 2000, Elaine Melo foi a grande vencedora da primeira edição. Ela ganhou R$300 mil e um carro, um prêmio expressivo para a época, especialmente para uma cabeleireira simples de São Paulo. A promessa era de uma nova vida. Ela comprou 2 apartamentos modestos, pensou em garantir estabilidade, mas o que veio depois foi o oposto. A vida após fama foi marcada por algo silencioso e cruel: a depressão. Com a exposição repentina, Elaine mergulhou em um vazio emocional. Chegou a passar dias dormindo seguidos, sem conseguir sair da cama. O quadro se agravou. Ela engordou quase 100 quilos por conta dos medicamentos e, aos poucos, foi perdendo tudo. Vendeu os imóveis, não conseguiu manter os negócios e ficou sem chão. Por anos, viveu no anonimato e na dificuldade, mas deu a volta por cima, longe da TV. Hoje, Elaine voltou às origens. Trabalha como cabeleireira, faz salgados por encomenda e leva uma vida simples com a família. Aos 57 anos, diz que finalmente encontrou paz. Descobri que dá para viver bem com menos. Não tenho o dinheiro de antes, mas estou bem comigo mesma. Elaine não se considera derrotada,
mas livre do deslumbramento que o prêmio trouxe. É o retrato de uma realidade que pouca gente vê. Quando o prêmio é entregue, os créditos sobem. Mas para quem venceu, o maior desafio só está começando. Essas histórias mostram uma verdade incômoda. Ganhar uma fortuna não significa estar livre dos problemas. Na verdade, para muitos, é só o começo de uma nova série de armadilhas. Gente simples, gente famosa, gente que só queria mudar de vida e acabou vivendo um pesadelo financeiro. Alguns perderam tudo por ingenuidade, outros por ganância, outros por confiar nas pessoas erradas e muitos simplesmente por não saberem o que fazer com tanto dinheiro de uma vez só. O prêmio veio fácil, mas a vida real cobrou caro. E você? Se ganhasse hoje R$1,5 milhão, o que faria? Compraria uma casa? Abriria um negócio? Viajaria o mundo? Ou deixaria o dinheiro parado até descobrir como usá-lo com segurança? Conta pra gente aqui nos comentários. A sua resposta pode inspirar ou alertar alguém. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai fundo nas histórias que a TV esqueceu, mas que a vida fez questão de lembrar. Nos vemos no próximo episódio com mais histórias de luxo, fama, exageros e o tombo depois da queda.